Olá, pessoal! Agradecida a Deus por mais uma vez estar aqui junto com vocês neste canal para a gente fazer um pequeno estudo sobre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai ler no capítulo 10, Deixar vir a mim os puros de coração, as criancinhas, né? Mas antes vamos cantar a música de São Francisco. Então, lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia amigo, dizendo ao fogo, saúde irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. São Francisco, o santo maravilhoso. Então hoje a gente vai ler aqui, deixar vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então qual de nós tem o coração puro hoje, que pode ver a Deus, né? O que é um coração puro? O coração puro é o coração igual de uma criança, aquele que não guarda ódio, que não guarda rancor, ressentimento, que sabe olhar para um irmão quando ele se encontra numa situação difícil, não condenando, mas auxiliando com boas palavras, né, bons pensamentos, porque a vida já é tão difícil e às vezes a pessoa chega querendo um colinho, querendo ser tratada assim com bondade, pelo menos, né? E é tão fácil a gente emprestar um ouvido, né? Dar um conselho bom. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos afastassem, em palavras rudes, aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixar vir a minhas criancinhas, e não a impeçais, porque o reino de Deus, dos céus, é para aqueles que são puros, semelhantes às crianças, né? Eu vos digo em verdade que quem não receber no reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, né? Então, uma pessoa que ela é pura de coração, ela traz com ela a simplicidade e a humildade, né? Então, o que é a simplicidade e a humildade? Não são aquelas pessoas que usam sapato velho, não são aquelas pessoas que se vestem mal, né? Nem aquelas pessoas que moram num casebre, porque muitas vezes essas pessoas têm uma ambição e têm um orgulho dentro delas imenso. E aí, só o fato de a gente conversar com elas, a gente já é apedrejada. A pessoa que tem o coração puro é uma pessoa leve, aquela pessoa que traz os traços suaves no rosto, aquela que conversa com amor, com bondade, que ouve, sabe, que aconselha sempre bem. Então, essa comparação poderia não ser justa se se considera que o espírito da criança pode ser muito velho e que trazem renascendo para a vida corporal as imperfeições da qual não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não podia,
de um modo absoluto que o reino de Deus, dizer que o reino de Deus era para elas, mas sim para aqueles que se assemelhassem a elas. Então Jesus aqui ele está falando das criancinhas, ele não está falando do espírito das crianças, porque nós somos espíritos imortais, a gente vem lá desde a época do Cristo, talvez até antes, e a gente tem enraizado em nós muitas virtudes boas e as virtudes más, né? E aí através das nossas encarnações a gente vai se purificando. E o que acontece? A criancinha, ela reencarna com aquela... Deus nos dá a bênção do esquecimento, né? Então a gente esquece, graças a Deus, que a nossa mãe, às vezes, as pessoas que a gente mais ama, foram pessoas que nos prejudicaram muito. Então a criancinha, ela vem com aquela doçura, com aquele amor, com aquela carência, sabe, de ser feliz, de ser beijada, amada, tratada com doçura. E aí ela conquista o amor da mãe, o coração da mãe. E a mãe aprende por ela própria a amar, né, a ter paciência, a ser consoladora, né? E aí aprende com a criança, o amor da criança, os beijos dela, a inocência. Tudo isso daí faz a mãe se transformar num verdadeiro oásis de amor, né? Então, a criancinha, ela tem o dom do esquecimento. Ela não, igual a gente, ela não se lembra quem ela foi, o que foi que ela fez. Mas ela traz enraizada nela tudo aquilo que ela fez lá atrás. Ela tem passado, né? O espírito tem passado. Só que esse amor da mãe, essa atitude boa, esses ensinamentos que as mães passam para os filhos do que é certo, do que é errado, né? Vai dando para a criança limites, vai dando para ela um ensinamento mais profundo. E quando ela começa a se desabrochar, que fala que começa a compreender depois dos 7 anos, aí a criança vai tendo assim uns relapsos, ela vai se... tendo ela própria uma nova personalidade. E muitas vezes aquela tendência ruim que ela tinha, ela própria tem força de rejeitar, né? Então já mostra que ela já cresceu um pouquinho. E tudo isso aí é através do amor dos pais, né? Da mãe, principalmente do pai. Muitas vezes tem pai que é maravilhoso, né? Até melhor do que mãe. Tão compreensivo, tão doce, né? Mas a gente tem que ter sempre aquele poder de ensinar o filho o que é certo e o que é errado. Porque quando Jesus perguntar para nós, o que fizeste das pérolas que lhe dei? As pérolas são as nossas crianças, né? A gente tem a obrigação moral de ensinar elas a crescerem decentemente, a ajudar elas a se superarem, a ser filhos verdadeiros de Deus, a ter pureza na alma, no coração, ter piedade dos nossos semelhantes, né? Sempre. Então, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento, tal qual é? Você já pensou uma criancinha? Se ela não tivesse esquecimento, ela lembrasse que a gente fez mal para ela, ou que ela matou a mãe, ou fez isso, ou fez aquele outro, né? Seria horrível. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele nos dá essa bênção do esquecimento. E a gente vem nessa terra e aprende a se evoluir, vai se evoluindo. Tudo que é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, em lugar da graça ingênua, encontrasse nele só os traços infantis, um caráter viril e ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse seu passado. Seria impossível uma mãe amar um filho se ele fosse um filho que já reencarnasse falando palavras feias, magoando, ferindo, trazendo consigo as imperfeições do passado.
né? Deus não, ele deu a graça da criança, a inocência, a ternura, né? O sorriso, aquele sorrisinho, aqueles olhinhos tão humildes, tão doces olhando para a gente, né? Que a gente, para proteger eles, a gente se transforma numa leoa. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, e que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Então, como que um ser tão pequenininho, que nem consegue andar, ia ter forças de fazer isso? Impossível, né? Assim como se vê entre as crianças muito precoces, porque tem criancinha, as crianças cristais, por exemplo, elas são super inteligentes. Tem crianças que falam 5, 6 línguas, né? Tem criança que sabe de medicina um monte, que traz consigo as lembranças do passado, né? E a mãe tem que se virar nos 30 para poder resolver os problemas, para poder entender, para poder ajudar essa criança. É um outro assunto, mas é difícil, muito difícil. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele está, durante um certo período, numa espécie de sono, durante a qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida, e o fazer esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam travar. Graças a Deus que Deus não lhe dá o poder do esquecimento. Então, uma pessoa que era médico numa outra vida, ela pode vir como dançarina, né? Ela vai aprender um novo rumo na vida dela, uma nova condição, né? Como que fala? Um novo meio para ela poder se evoluir, né? Às vezes numa vida ela era médica, era muito travada, muito concentrada, muito durona, e nessa vida não, ela vem relaxada, ela vem meio desconcentrada, né? Pegando uma nova, como que fala, meu Deus, um novo método de trabalho, né? Então, vamos lá ver mais um pouquinho. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente sustentado e secundado pela intuição que conservam da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam no fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e o fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado anteriormente da alma, toma a criança por emblema de pureza e de simplicidade. Então Jesus ele está certo, né? Jesus também ele usava das situações para fazer o ensinamento dele. Então ele usa as crianças para mostrar para nós como nós devemos ser. Logicamente que a gente não pode ser bobo, né? Mas a gente pode ser inteligente e fazer as coisas certas. Por exemplo, se alguém chegar perto de nós e nos ofender, né? Falar uma coisa bem feia para nós, o que a gente vai fazer? A gente vai xingar, vai chegar lá, vai dar uns tapas na pessoa? A gente vai ter até piedade da pessoa, porque a gente pode perceber aí que a pessoa é uma pessoa grotesca, animalizada, sem conhecimento, ignorante, né? E a gente vai perceber que ela é mais doente do que nós, porque todos nós aqui na face dessa terra,
Ainda estamos num mundo de expiação e dor, né? E esse mundo está passando por um mundo de regeneração. E nós ainda não crescemos o suficiente, né? Então a gente vai perceber que essa pessoa é mais doente do que nós, né? E a gente responde assim, não xingando nem maltratando, mas tendo piedade, piedade. Então eu agradeço a Deus, a Jesus, agradeço a vocês a paciência de me ouvir. Eu sei que eu não sou nenhuma pessoa assim altamente evoluída, mas o pouquinho que eu sei eu gosto de passar. E eu agradeço muito a vocês por me ouvirem. Espero que tenham aprendido alguma coisa. E se vocês puderem se inscrever no meu canal e dar um likezinho aí que gostei, para mim ver, né, se eu tô falando certo, se vocês quiserem dar opinião, pode dar, tô aqui, se quiserem saber de alguma coisa, eu puder ajudar também, eu ajudo. E peço a Deus, a Jesus, que abençoe cada um de vocês, que prosperem os seus caminhos, que abram as portas da luz, do amor, da paz, da saúde, né? Que Deus abençoe a todos. Obrigada, meus queridos, muito obrigada.